Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Bom estar aqui com vocês e agradeço o convite do conselho. Foi uma grande honra para mim poder conhecer essa igreja, conhecer os irmãos e, acima de tudo, saber que levo uma família, também no coração. Espero que fique sei que o coração de vocês já tem um Milton, mas espero que tenha um espacinho para mim aí também. Muito obrigado, irmãos. Do fundo do coração agradeço esse grande privilégio de ter estado com vocês durante esse final de semana. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. No sábado à noite eu falei sobre a presença espiritual de Cristo com o seu povo, como Cristo está unido à sua igreja. Hoje pela manhã eu falei como Cristo supre as nossas necessidades como igreja, como crentes, através dos seus ofícios como profeta, sacerdote e rei. E hoje à noite eu vou falar como Jesus nos amadurece através do seu providencial amor, como Ele faz isso, tanto na nossa vida pessoal, também como na vida da igreja. Mateus capítulo 15, nós vamos ler a palavra do Senhor do versículo 21 ao versículo 28. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. A palavra de Deus nos diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Vamos orar ao Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor Deus. Obrigado por ler a tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder adorar o teu nome. Obrigado pela certeza de que o Senhor está aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, porque nós fomos chamados para ser o teu povo, a tua igreja. E nós precisamos do Senhor nesse momento. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que Ele nos instrua, nos corrija e nos faça, acima de tudo, olharmos e contemplarmos a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. O pastor John Piper escreveu uma série de livros intitulados Os Cisnes Não Estão Silenciosos. E nesses livros ele retrata a história de vários homens de Deus que na história experimentaram a dor e o sofrimento. Mas apesar de enfrentarem a dor e o sofrimento, esses homens perseveraram, eles continuaram sendo fiéis ao Senhor. Homens que tiveram a sua fé refinada, amadurecida, mesmo apesar das lutas, das dificuldades da vida. Homens que foram trabalhados por Deus nas mais diversas situações das suas vidas. E de fato, meus irmãos, o Senhor Jesus
Ele está sempre amadurecendo a nossa fé, trabalhando em nossa vida, nos ensinando a depender mais dele, como pessoas, como igreja. E é isso que o Senhor Jesus faz sempre na nossa vida, na nossa história, e fará sempre na vida dessa igreja. O Senhor estará conduzindo essa igreja para ensiná-los a depender do Senhor, a confiar sempre nele. Mas a pergunta é: como é que Jesus amadurece a nossa fé? Como Jesus amadurece a vida de um cristão? Nesse texto que nós lemos, nós vemos como o Senhor Jesus amadureceu a fé dessa mulher cananeia, como o Senhor Jesus trabalhou na vida dela, como o Senhor Jesus trabalhou através de atitudes estranhas. Observe que o texto nos diz que aquela mulher clama e o Senhor Jesus se mantém silencioso. O Senhor Jesus diz que não é bom lançar o pão aos cachorrinhos, ou que não foi enviado às ovelhas, a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus parece estar desmerecendo aquela mulher. Mas na verdade nós aprendemos e vamos ver como o Senhor Jesus, através dessas atitudes, está trabalhando na vida daquela mulher e refinando a sua fé. Eu convido vocês a considerarem esse texto comigo. Esse texto está inserido nessa gloriosa história da redenção, sobretudo no momento central da história da redenção, quando o Redentor veio. E aqui Mateus, alguém que foi alcançado por essa história da redenção, nos conta no seu evangelho essa gloriosa história do Senhor Jesus. Mateus tem uma grande preocupação no seu evangelho em contar essa história de uma perspectiva do Messias. E é por isso que o evangelho de Mateus é chamado exatamente esse evangelho do Messias, do Rei. O Rei veio. E Mateus tem grande preocupação em mostrar como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Mateus também vai mostrar como Jesus é o novo Israel de Deus. Ele mesmo, na sua pessoa, veio fazer aquilo que o Israel segundo a carne falhou. Mas Mateus também vai mostrar que Jesus, através do seu ministério, ele começa também a cumprir a profecia de Isaías, de ser luz para os gentios. E é por isso que Mateus é o único evangelho que vai usar a palavra igreja, que vai mostrar como o Senhor Jesus está começando a sua igreja. É o único evangelho que nós encontramos. Nós vemos isso no capítulo 16 de Mateus. E Mateus então vai mostrar que nessa igreja, nessa nova aliança, não apenas Israel, mas também gentios começam a serem alcançados pelo evangelho. E é exatamente isso que nós temos aqui, não apenas um centurião, nós vemos aqui, mas também uma mulher cananeia. Ela não era judia, era uma mulher cananeia. É isso que o texto nos diz. E Mateus então vai nos contar essa história, guiado pelo Espírito Santo, para mostrar como o Senhor Jesus vem ser luz, não apenas para Israel, mas também para os gentios. Mas vamos agora considerar esse texto de forma específica. Observe que o Evangelho de Mateus é construído em grandes discursos, e esse texto está dentro de um contexto muito claro no desenvolvimento do ministério do Senhor Jesus. E esse ministério de Jesus é marcado por muitos embates, muitas vezes com os fariseus. E no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20, os versos anteriores, o Senhor Jesus tem um embate muito intenso com os fariseus. De tal sorte que o Senhor Jesus então parte e vai para aquela região fronteiriça. Versículo 21 diz que o Senhor Jesus, ele parte, ele retira-se para os lados de Tiro e Sidom, aquilo que nós conhecemos hoje como o Líbano, antigamente nós chamávamos de Fenícia. O Senhor Jesus está naquela região fronteiriça, entre Israel e os gentios, e o texto então nos diz que uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, de acordo com Marcos, ela então se aproxima do Senhor Jesus e ela clama, ela busca a ajuda do Senhor Jesus. A primeira pergunta que nós temos que fazer para entender esse texto é: quem é essa mulher? Obviamente o texto não nos diz muitas coisas, a não ser que ela não era judia.
Mas o texto nos mostra algo muito peculiar, a forma como essa mulher se dirige ao Senhor Jesus. Veja como ela se dirige ao Senhor Jesus. Primeiro, ela o chama de Senhor, um título muito messiânico em Mateus. Ela também o chama de filho de Davi. Esse era um termo que os judeus usavam de forma muito clara para o Messias. O Messias seria o filho de Davi. Então aqui nós percebemos que não é simplesmente uma mulher que escuta falar do Senhor Jesus, é uma mulher que está mostrando fé no Senhor Jesus. Nós não sabemos quando ela ouviu a respeito do Senhor Jesus, mas o que nós vemos de forma clara é uma mulher fazendo aquilo que os judeus, que os próprios fariseus anteriormente não fizeram, que era reconhecer que Jesus era o Messias. Portanto, aqui nós temos uma mulher que havia crido no Senhor Jesus. Ela mostra a sua fé. Senhor, filho de Davi. Ela também pede ao Senhor Jesus que Ele tenha compaixão. Tem compaixão de mim. Existiam muitos rabinos naquela época. Jesus não era o único. Mas Jesus tinha uma característica completamente diferente. Ele era cheio de misericórdia e compaixão. E a mulher está apelando isso, a compaixão de Jesus. A palavra compaixão no Novo Testamento, embora aqui nós tenhamos a palavra misericórdia, mas logo em seguida no versículo 32 nós temos a palavra compaixão, Jesus dizendo, eu tenho compaixão desta gente. A palavra compaixão na língua grega vem de uma raiz que literalmente significa tripas, vísceras. É interessante esse conceito. A compaixão era como um murro na barriga, é um movimento interior. Ou seja, o Senhor Jesus, ao ver as mazelas causadas pelo pecado, ele era movido de compaixão. Nós vemos em Mateus capítulo 20, versículo 34, que Jesus viu o cego e ele então, condoído, literalmente ele cheio de compaixão, toca o cego. Nós vemos também em Marcos capítulo 1, versículo 41, que Jesus, quando viu um homem leproso, Jesus teve compaixão daquele leproso. Nós vemos em Mateus 9:36, que Jesus, quando viu as multidões, ele teve compaixão, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Nós vemos, por exemplo, em Mateus 14, que Jesus, ao desembarcar, ele viu aquela multidão e ele teve compaixão. Mateus 15:32, aí mesmo, logo após esse texto que nós lemos, quando Jesus desembarcou e viu aquela multidão, ele disse, eu tenho compaixão desta gente. Nós vemos também em Lucas capítulo 7, versículo 13, que quando Jesus viu uma mulher que perdeu seu filho e vinha naquele funeral, Jesus vendo aquela mulher chorando, a Bíblia diz que ele teve compaixão. Nós vemos também que o que define a atitude diferente do samaritano em relação aos demais, quando vê aquele homem caído, é que Jesus na parábola diz que ele teve compaixão daquele homem caído. A parábola do filho pródigo, a atitude do pai ao ver o seu filho, ele teve compaixão, o pai o avistou e compadecido dele. Nós vemos naquela parábola que o Senhor Jesus conta a respeito do credor compassivo, aquele homem que vai pedir perdão a respeito da sua dívida, ele diz que o rei teve compaixão. Jesus era cheio de compaixão, e aquela mulher está apelando exatamente ao que ele tem, compaixão. Então vamos pensar bem nessa história. O que é que nós temos? De um lado nós temos uma mulher que reconhece que o Senhor Jesus é o Messias, uma mulher que está agindo como uma crente, como alguém que crê, embora seja gentia. Do outro lado nós temos um Salvador que é descrito na Bíblia como um cheio de compaixão, que nunca fechou os olhos para as mazelas e para as necessidades humanas. E agora essa mulher então, sabendo que ali há um Salvador cheio de compaixão, ela o busca e apresenta uma necessidade real e concreta. A sua filha está horrivelmente endemoniada. Como o Senhor Jesus então age em relação a essa mulher?
Há pelo menos 3 atitudes do Senhor Jesus nesse texto que são extremamente intrigantes. Primeiro nós vemos o aparente silêncio, no versículo 23, diz, ele não lhe respondeu palavra. Jesus mostra um silêncio. Segundo, nós vemos a aparente rejeição no versículo 24, quando ele diz assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, em outras palavras, diz, mulher, você é gentia, eu não fui enviado a você. Terceiro, nós vemos o aparente insulto do Senhor Jesus, no versículo 26, quando ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nós sabemos que esse termo cachorro era usado em algumas vezes pelos judeus, quando ele se referia aos gentios de forma pejorativa. Jesus aparentemente está insultando aquela mulher, está dizendo, você é uma pecadora, indigna da graça de Deus, por que eu devo ajudar você? Por que Jesus está agindo assim com essa mulher? Na verdade, o Senhor Jesus, e nós vamos ver de forma muito clara, ele age assim porque ele está amadurecendo, refinando a fé daquela mulher. E a respeito disso que eu quero meditar com você nessa noite. Como Jesus amadurece a nossa fé. Como Jesus nos amadurece através desse providencial, intrigante, inexplicável amor. E nós vamos analisar exatamente esses 3 aspectos. Primeiro, o aparente silêncio de Jesus em relação à necessidade daquela mulher. Segundo, a sua aparente rejeição, quando ele aparentemente está rejeitando aquela mulher. Em terceiro lugar, o aparente insulto, quando Jesus parece estar insultando aquela mulher. Então vamos analisar, em primeiro lugar, o aparente insulto do Senhor Jesus. Você pode imaginar essa cena, visualizá-la. O texto nos diz de Marcos que Jesus estava em uma casa, mas os discípulos dizem que aquela mulher vem clamando atrás deles, ou seja, possivelmente aquela mulher vem clamando atrás dele. A sua voz era reverberada, Senhor, tem misericórdia, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O texto nos diz que ela se prostra aos pés do Senhor Jesus. O outro texto de Marcos, nós vemos uma mulher clamando, apresentando diante de Deus a sua necessidade. Mas do outro lado nós temos um Salvador silencioso. O texto nos diz que o Senhor não lhe responde absolutamente nenhuma palavra. Como aquele silêncio deve ter sido ensurdecedor na vida daquela mulher. Talvez muitos de nós já experimentamos isso na nossa vida. Quantos de nós não experimentamos situações onde nós clamamos? Obviamente Deus sempre fala ao seu povo através da sua palavra, mas em situações específicas, quando nós clamamos e aparentemente não há nenhuma resposta. Algumas vezes nós nos sentimos como Jó, quando ele diz no capítulo 6, versículo 8, quem me dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Ah, quem me dera, Jó diz, que Deus me ouvisse. Ou talvez nós podemos nos sentir como Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 8, ele diz, eu clamo e ele não admite a minha oração. Era assim que Jeremias sentia, eu oro, mas parece que ele não escuta. Às vezes nós experimentamos isso na nossa vida. O pastor Jobic, comentando sobre esse texto, ele diz que às vezes o silêncio de Deus é a taça mais amarga que nós temos que beber nessa vida. Mas a pergunta é, por que Deus algumas vezes se mantém silencioso com os seus filhos? Por que quando nós não clamamos, Ele imediatamente não nos responde? Obviamente Ele não faz isso por várias razões, mas eu quero mostrar pelo menos 2 razões que a Bíblia nos ensina. Nem nós fazemos isso em relação aos nossos filhos, não é? Nós não sempre respondemos a Ele, nós nos tornaríamos mimados, nós estragaríamos os nossos filhos. Mas por que Deus algumas vezes se mantém silencioso? Obviamente Deus em sua soberania e providência tem as razões que nem sempre nós conhecemos, como Jó.
Mas a Bíblia revela pelo menos duas respostas importantes. Uma delas está em João, capítulo 11. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11. Esse é um texto muito conhecido quando Lázaro está doente, então as suas irmãs enviam Lázaro para que Jesus cure Lázaro. E o texto então nos diz, capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Veja o versículo 6, 5 e 6. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias do lugar onde estava. A pergunta é: por que Jesus não respondeu àquela família? Por que Jesus não se dispôs imediatamente e curou Lázaro? E aí nós temos que nos fazer outra pergunta: como Jesus seria de forma intensa mais glorificado? Curando a Lázaro, ajudando a família naquele momento quando eles precisavam, ou ressuscitando a Lázaro quando já não havia nenhuma esperança? É isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo: essa enfermidade é para a glória de Deus. Jesus seria glorificado não curando Lázaro, mas ressuscitando a Lázaro. A ressurreição de Lázaro seria uma demonstração do poder, da glória de Jesus, de dar vida, aquele que é o Senhor da vida, aquele que pode dar vida a quem de fato morreu. E a pergunta é: como é que Deus é glorificado em nossa vida? Não é muitas vezes quando nós confiamos na nossa própria capacidade, temos tantos planos na nossa vida, às vezes estamos diante de situações, nós temos o plano A, o plano B, o plano C, nós somos como o povo, vamos tendo vários tentáculos da autossuficiência, e Deus então vai cortando, e de repente nós não temos, ficamos meio que sem saída, e clamamos ao Senhor. E às vezes quando de onde nós menos esperamos, nós vemos Deus agir. Ele nos ensina a glorificar. E é por isso que Deus algumas vezes nos coloca em túneis de aflição. E nesses túneis de aflição, em sua providência, quando nós estamos lá, tudo é escuro, nós ficamos confusos e às vezes temos terríveis conflitos sem entender a soberania, a providência de Deus, essa mão invisível que guia todas as coisas. Mas por um lado, quando nós saímos desses túneis de aflição, nós damos glória a Deus, nós vemos Deus agindo em nossa vida. Então algumas vezes Deus faz isso como Jesus fez, porque Ele quer nos mostrar a sua glória de forma mais intensa. Mas a segunda razão, porque algumas vezes Deus se mantém silencioso com o seu povo, está lá nesse texto que nós lemos. Eu convido você a voltar para Mateus capítulo 15. E a razão que nós encontramos nesse texto tem a ver com o amadurecimento da fé. O texto não diz que Jesus não ouviu essa mulher, Jesus ouviu cada palavra dessa mulher. Ele sabia exatamente o que ela estava precisando. Ele é aquele que conhecia os corações. Ele sabia a real necessidade. Mas o silêncio de Jesus é não apenas provocador, é refinador. A pergunta é: como aquela mulher agiria ao Senhor Jesus quando Ele se mantém silencioso? Como é que nós agimos quando nós enfrentamos situações semelhantes na nossa vida pessoal, na vida da igreja? Como nós agimos? Nós simplesmente damos as costas e voltamos e abandonamos os caminhos do Senhor, como muitos fazem? Jesus estava tratando essa mulher, refinando. Você percebe, o Senhor não enxerga a vida como nós. Nós enxergamos a nossa vida muito em termos de sucesso e fracasso. Mas o grande projeto de Deus, mediante o Espírito, é nos tornar dependentes, confiantes, como o próprio Senhor Jesus foi. Confiar sempre no Pai,
em qualquer circunstância da nossa vida. E é exatamente isso que o Senhor Jesus estava fazendo com aquela mulher, refinando a sua fé, trabalhando no seu coração, fazendo coisas que nós não compreendemos. Eu li uma história um tempo atrás interessante a respeito de um pintor americano. Ele costumava fazer algumas sessões, ele convidava as pessoas, ele tinha um talento espetacular para pintar, e ele então começava a fazer a sua pintura, gravura, mostrava aquele quadro bonito, as pessoas se admiravam, que quadro maravilhoso. E depois ele então deitava a tela, ele dizia, agora vamos destruir esse quadro. Ele então convidava as pessoas, se aproximem, vamos destruir tudo isso aqui. Ele então pegava as tintas e começava a rabiscar, e as pessoas diziam, meu Deus, ele está destruindo, o quadro é tão belo. No coração as pessoas estavam dizendo, não faça isso. Mas à medida que ele ia mexendo rapidamente com a tinta, quando ele terminava, e ele então levantava o quadro novamente, o quadro estava muito mais belo do que antes. Ele retrabalhava o quadro e fazia algo glorioso. Às vezes Deus faz isso na minha vida e na sua vida. Às vezes o Senhor faz isso na vida da igreja. Existem circunstâncias que nós não entendemos como Deus está agindo em nossa vida, mas Ele em sua providência está fazendo algo glorioso para a glória dEle, nos ensinando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa difícil lição que nós temos que aprender em nossa experiência cristã. Era exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele está refinando a fé da mulher cananeia. Mas em segundo lugar, o texto então nos diz que os discípulos se aproximam no versículo 23 e rogam, despede-a. Ela vem clamando, essa mulher está nos aborrecendo. Mas Jesus no versículo 24 diz outra coisa estranha, inusitada. Ele diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus agora aparentemente está rejeitando aquela mulher. Ele está dizendo, e nós vemos isso no Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos, eles dizem, visitem as ovelhas de Israel. Ou seja, Jesus dá um foco em Israel. Ele veio exatamente como Messias para proclamar a mensagem do reino a Israel. E Jesus está dizendo isso. O que você faria se você fosse aquela mulher? Muitos de nós simplesmente daríamos as costas e iríamos embora. Não é assim que acontece na nossa vida, quando nós estamos na igreja orando e buscando, e as coisas que nós imaginamos que iam se tornar melhor, afinal de contas, eu estou sendo melhor, eu estou sendo mais firme, eu estou indo para a igreja, eu estou em uma situação difícil, e aí eu começo a orar e buscar o Senhor, mas parece que as coisas se tornam mais difíceis ainda. Esse dilema, isso que essa mulher enfrenta, não é diferente do que nós enfrentamos na nossa vida. Mas o que Jesus está fazendo? Por que Ele está falando assim com essa mulher? Calvino diz algo interessante a respeito desse texto. Ele diz que nós devemos olhar esse texto à luz dos ofícios de Cristo. Jesus, como um profeta, ele veio exatamente para trazer a mensagem de Deus para Israel de forma prioritária, trazer a mensagem do reino para Israel. Mas como sumo sacerdote, Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, essa mensagem do Evangelho, ela também seria expandida para os gentios. Calvino diz que é como se aquela mulher estivesse querendo comer da mesa, quando a mesa não estava de fato posta. Mas eu penso que é mais do que isso. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui, e Ele como profeta, obviamente, Ele não apenas veio para trazer a mensagem de salvação a Israel, mas Ele também veio como luz para os gentios. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é mais uma vez testando, refinando a fé daquela mulher. Jesus aparentemente está rejeitando aquela mulher, dizendo, você não é judia, você não é do pacto, você é indigna da graça de Deus, você está me chamando filho de Davi? É assim que você me chama? Você está dizendo que eu sou o Messias, mas você não é de Israel. Eu não fui enviado a você. O que você faria?
O texto então nos diz que aquela mulher, no versículo 25, faz algo inusitado. Ela, porém, veio e o adorou. A palavra grega é proskineo, é a ideia de um movimento. Aquela mulher então adora ao Senhor Jesus. E ela diz: Senhor, socorre-me. Essa mulher é o que nós podemos chamar uma Jó do Novo Testamento. O Senhor Jesus primeiro o Senhor Jesus aparentemente se mantém silencioso, depois nós vemos essa aparente rejeição, mas o texto então nos diz que a mulher o adora. Ela adora ao Senhor Jesus, e ela diz: Senhor, socorre a mim. Você percebe o que Jesus está fazendo na vida dessa mulher? Você percebe como Jesus está trabalhando na vida dela? Primeiro ela chega pedindo pela sua filha: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas agora ela não está clamando pela filha, ela está dizendo literalmente: Senhor, socorre a mim, tem misericórdia de mim. Aquela mulher está adorando quando não há nenhuma razão para adorar. A fé verdadeira, meus irmãos, nunca volta as costas para Deus. A fé verdadeira é essa, nos torna como peregrinos, pessoas que batem sempre na porta do céu, sem jamais desanimar, perseverantes. Um dos puritanos, Richard Baxter, ele costumava escrever a lista dos seus pecados. E um dos pecados que estava no topo da sua lista era esse: eu bato na porta da graça, mas eu vou embora cedo demais. Ele não era perseverante, ele desanimava facilmente. E aqui nós aprendemos de forma gloriosa como o Senhor Jesus não apenas está trabalhando na vida dessa mulher, mas como ela está adorando, como o Senhor Jesus está trabalhando na vida dela, e ela agora está clamando: Senhor, me socorre, me ajuda. A fé verdadeira nunca volta as costas para Deus. A fé verdadeira é aquela que persevera, mesmo quando não compreende o que Deus está fazendo em sua vida. A mulher adora ao Senhor. Como nós agimos em situações semelhantes em nossa vida? Como nós, na nossa família, como nós, na nossa vida pessoal, como nós como igreja, quando temos que enfrentar situações às vezes tão desanimadoras, tratar de situações tão difíceis, como nós temos essa tendência de desanimarmos, e como esse texto nos ensina a sermos perseverantes, adorar o Senhor. Senhor, eu não sei, eu não entendo, mas eu sei que os teus planos são perfeitos. Me socorre, me ajuda, tem misericórdia de mim. É isso que essa mulher está clamando ao Senhor Jesus. Você pode dizer: bom, eu acho que agora Jesus vai atendê-la, não é? Afinal de contas, ela o adorou, ela clamou por si, ela abriu seu coração, ela estava sofrendo, era um sofrimento real com a sua filha. Ainda não. Veja o que o Senhor Jesus então diz a ela no versículo 26. O texto então nos diz que Jesus diz: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui nós vemos Jesus aparentemente insultando essa mulher. Jesus está dizendo: mulher, você é uma pecadora, você não pode sentar à mesa, você não é israelita, você é indigna da graça de Deus. Jesus está mostrando toda a vileza do pecado daquela mulher, porque eu devo ajudar você. Você é indigna, você é pecadora, porque eu devo me importar com você. Você não é digna de sentar à mesa. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
que você faria? O que eu faria se nós estivéssemos no lugar dessa mulher? Se Jesus estivesse refinando a nossa fé, possivelmente, talvez alguns de nós, desanimados, voltaríamos as costas. Eu acho que Deus me rejeitou. Eu acho que Deus realmente não se importa comigo. Deus é tão soberano, há tantas questões, há tantos problemas, que Ele deve estar preocupado com outras pessoas, não comigo. Às vezes nós pensamos isso. Não dizemos, mas pensamos lá no fundo do nosso coração. O que você faria? O que Jesus está fazendo com essa mulher, meus irmãos? Jesus está fazendo aquilo que Deus sempre faz com pecadores. Pecadores precisam ser destruídos em sua autossuficiência. Pecadores precisam sentir que eles são pó. Pecadores precisam contemplar a glória de Deus e compreender toda a vileza do seu pecado, a sua indignidade, antes de receber a graça de Deus. A graça de Deus significa exatamente isso, em Deus mostrar ao homem que ele não merece essa graça. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo. É exatamente isso que Deus faz conosco. Nós nos achamos cheios de merecimentos. E o Senhor Jesus então precisa, na sua gloriosa providência, nos ensinar a nossa vileza, os nossos pecados, tratar. E é exatamente nessas circunstâncias adversas que Deus, como um cirurgião, como um médico, vai lá e arranca as mazelas, expõe as feridas dos nossos pecados. É nessas circunstâncias. Foi assim que Deus fez com Israel. Deus está sempre trazendo situações de Israel para saber, como Deus diz, o que estava no coração de Israel. Por isso, Deuteronômio diz isso. Por isso eu te deixei passar dificuldades para saber o que estava no teu coração. Jesus está fazendo isso com essa mulher. E o que essa mulher faz? Aquela mulher então responde ao Senhor. Ela contudo replicou. Veja a primeira palavra que ela diz ao Senhor. Sim, Senhor. Sim. Eu sou uma pecadora. Eu sou indigna da tua graça. Esse é um profundo reconhecimento dessa mulher. Eu sou indigna. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que essa mulher está dizendo ao Senhor, irmãos? Ele está dizendo: eu não sou digna de sentar à mesa. Eu não sou de Israel. Eu não sou digna de te chamar Messias, talvez, ou não ser israelita. Eu não sou digna de sentar à mesa e comer com os filhos. Eu não sou digno de receber a tua graça. Eu não sou digno de receber o pão à mesa, mas me dá a tua graça, ainda que seja em migalhas. Lembra-te de mim, como aquele cachorrinho que está ali na mesa, enquanto os donos estão comendo, e aquele cachorrinho está ansiando que caia um pedacinho de pão. Eu sou uma gentia. Você percebe? Jesus diz: eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está apontando que ela é uma gentia, e ela entende isso. Eu sou gentia, eu sou indigna da tua graça, mas me dá a tua graça, Senhor. Ainda que sejam as migalhas que caem da mesa. É isso que aquela mulher está dizendo, reconhecendo a sua vileza, mas buscando a graça do Senhor. Essa mulher, e a atitude dela, é a atitude de uma pobre de espírito.
de alguém que reconhece a sua bancarrota espiritual, alguém que reconhece as suas mazelas, alguém como Pedro ali naquela pescaria que o Senhor Jesus fez, e quando Pedro viu aquele milagre, disse: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ou como aquele centurião que enviou alguém para que Jesus curasse o seu servo, e quando o Senhor Jesus vai se aproximando da sua casa, ele envia algumas pessoas e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? Só precisa uma palavra do Senhor, uma palavra. Ou como Paulo, que disse: eu sou o principal dos pecadores. O principal dos pecadores sou eu. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e Deus em sua providência e em seu amor, precisa nos ensinar essa graça que nos leva à vida de dependência no Senhor. E Deus vai conduzindo a nossa vida dessa forma. E é isso que o Senhor Jesus também está fazendo aqui na vida dessa mulher. Ele está conduzindo a vida daquela mulher dessa forma. Nós vemos isso nas Escrituras, Deus fazendo em várias circunstâncias. Nós podemos lembrar do apóstolo Paulo em Lucas capítulo 22, se você abrir rapidamente sua Bíblia. Nós temos 3 relatos da conversão de Paulo. Mas em Atos capítulo 22, em um dos relatos que Paulo conta como o Senhor Jesus mudou a sua vida, veja o versículo, Atos capítulo 22, versículo 8 a 10, diz assim: perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, veja o que é que Paulo pergunta ao Senhor: que farei, Senhor? O que é que eu devo fazer? Paulo era um homem cheio de conhecimento, conhecedor da lei, mas aquele encontro com o Senhor Jesus o destrói completamente. Tudo que ele havia aprendido estava errado. O que é que eu faço agora? Por onde é que eu começo? O que é que eu devo fazer? Essa é a pergunta mais profunda e mais simples, que mostra a essência do serviço cristão. É exatamente isso: Senhor, o que é que eu faço? E o Senhor Jesus responde a ele e diz: levanta-te, entra em Damasco, e ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Paulo agora descobre que não sabia absolutamente nada e vai seguindo ao Senhor Jesus em uma nova vida. É exatamente isso que significa experimentar a graça de Deus. É isso que essa mulher diz ao Senhor: me dá a tua graça, eu sou uma pecadora. E é isso que Deus vai fazendo em nossa vida, nos ensinando isso. Há uma história que eu li recentemente a respeito do czar russo Nicolau II. Nicolau, ele tinha um amigo que era médico, e Nicolau então conseguiu um emprego para o filho desse amigo. E era um emprego muito alto. Ele trabalhava no exército russo, ele era o responsável pelas finanças. E esse jovem então começou a beber e jogar cartas e começar a gastar o dinheiro do exército. Ele deveria tomar conta das compras, ele então começou a gastar o próprio dinheiro consigo mesmo. E um dia ele soube então que o czar estava vindo para visitar o exército. E um dia ele se embriagou, fez uma carta de suicídio e fez uma pergunta no final dessa carta. E ele conta, pede perdão ao czar
sabia que não tinha como pagar aquele débito, e ele termina a sua carta com uma pergunta: um grande débito, quem pode pagar? Um grande débito, quem pode pagar? E a história então conta que Nicolau foi visitar aquele jovem e foi à sua sala. Ele estava deitado, ele adormeceu, fez a carta, e Nicolau viu aquela cena, o jovem ali deitado, a carta suicida, o revólver, e leu aquela carta e viu aquela pergunta. E a história então nos diz que Nicolau teve compaixão daquele jovem, escreveu e respondeu aquela pergunta: eu, Nicolau, posso pagar, você está perdoado. E foi embora. E aquele jovem, ao acordar, atônito, vendo a arma, viu a carta e viu aquela resposta com assinatura, e ele reconheceu que era a assinatura do czar russo. E o seu coração se encheu de alegria com aquele glorioso perdão. É exatamente isso que Deus vai nos ensinando, o que é graça. Terríveis pecadores nós éramos, um grande débito, quem poderia pagar? Mas Deus, em sua graça, enviou o seu Filho para nos salvar, para pagar esse débito pela sua graça. Mas essa graça não apenas nos salva, irmãos, essa graça nos é ensinada ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada cristã. Deus vai refinando a nossa fé, nos ensinando a depender da sua graça, como fez com Paulo, até ele reconhecer. É isso que o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que Jesus então responde, ao ver a resposta daquela mulher. Veja o que Jesus diz a respeito daquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Isso é maravilhoso ouvir isso do próprio Senhor Jesus Cristo, não? Aquela mulher diz: grande é a tua fé. Essa é a fé grande. Essa é a fé que tem o louvor de Deus. É aquela fé que é refinada, é aquela fé que é trabalhada, é aquela fé que não volta as costas, é aquela fé que não desanima, é aquela fé que derrama lágrimas, mas aquela fé que vai até o trono da graça e não sai desse trono, e fica nesse trono, e insiste nesse trono sempre. Essa é a fé verdadeira. Mas o Senhor Jesus não deu migalhas àquela mulher, não é? Porque Ele nunca nos dá migalhas. O texto então nos diz que Jesus diz: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus curou a filha daquela mulher. Mas antes de responder ao pedido daquela mulher, o Senhor Jesus trabalhou no seu coração. Mas por que nós frisamos sempre a ideia do aparente silêncio, da aparente rejeição, do aparente insulto do Senhor Jesus? Porque o único, meus irmãos, que realmente experimentou isso foi Ele mesmo por nós. Ele experimentou o real silêncio na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparastes? Ele experimentou o silêncio brutal, experimentando a ira de Deus, para que eu e você nunca experimentássemos tal silêncio. Nós podemos não entender a providência e esse amor providencial do Senhor em relação à nossa vida, mas Ele nunca nos abandona, porque Ele nos comprou na cruz. Ele experimentou o real silêncio. Ele experimentou a real rejeição. Ele foi rejeitado pelos homens. Ele foi abandonado pelos seus.
Ele experimentou a solidão da cruz. É exatamente isso que nós vamos celebrar. De forma visível, de forma clara, o pão vai nos mostrar exatamente isso, a sua rejeição, mas mais do que isso, o seu real insulto. E quando nós partimos o pão, nós vamos lembrar o seu corpo que foi moído na cruz, o seu sangue que foi derramado por nós, para que nós nunca experimentássemos isso de forma real em nossa vida. Ele não nos abandona, porque Ele foi abandonado por nós na cruz do Calvário. Ele foi insultado, Ele foi rejeitado. E enquanto nós vivemos nessa vida, nós temos que confiar no nosso profeta, sacerdote e rei. Confiar no seu amor providencial, mesmo que nós não possamos entender os seus desígnios. E eu sei que ao longo da história de vocês, tanto pessoal, familiar, como igreja, talvez surjam situações difíceis, decisões difíceis, momentos de perplexidade. E é nessas horas que nós precisamos adorá-lo, buscar o seu socorro, clamar a sua graça, perseverar em oração, sem jamais voltar as costas e ir embora. Essa é a fé verdadeira, é a fé robusta. O pastor John Piper diz que a série dos livros dele, Os Cisnes Não Estão Silenciosos, tem esse título por uma razão muito clara. É que o cisne, quando ele está sofrendo, é exatamente nesse momento que ele exibe o seu canto mais belo, mais profundo, mais doce. Deus nos chama a fazer o mesmo. Eu não sei como vai ser amanhã a minha vida, eu também não conheço a vida, eu não sei qual vai ser o futuro. Obviamente nós confiamos sempre no Senhor, mas nós não sabemos o que a vida nos reserva amanhã. Mas é nessas horas difíceis que o nosso canto precisa ser belo, e o canto belo é aquele que traz glória a Deus, é aquele que nos ensina a glorificá-lo e a servi-lo em todas as circunstâncias. E a ceia do Senhor nessa noite é essa lembrança de que o Senhor, Ele está refinando a nossa fé, mas Ele nunca nos abandonará. Nós nunca experimentaremos real insulto, real silêncio, real rejeição. Muito pelo contrário, algo glorioso que nos espera. Quando nós chegarmos na glória, nós vamos ouvir a própria voz do Senhor. Nós vamos vê-lo como Ele é. Nós vamos ver o que é o real sofrimento, como João diz, eu vi um cordeiro como tendo sido morto, ele viu as marcas do Salvador nas suas mãos, sim, e nós vamos viver para Ele como nosso Rei para todo sempre, em glória. Eu não sei se nós vamos saber todos os porquês da vida, e nem sei se serão relevantes quando nós estivermos com Ele, mas o que eu sei é que Ele nunca nos abandona. E a ceia do Senhor é um glorioso sermão visível para nós a respeito disso. Visível. E que Ele está conosco. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ensinar a depender dEle. Vamos orar ao Senhor. Louvamos o Teu nome, meu Pai, pela Tua santa e bendita palavra. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa igreja e as nossas vidas como famílias, como servos do Senhor. Ó, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos viver essa vida onde nós reconhecemos que não somos dignos de absolutamente nada, mas somos gratos pela Tua graça. E confiamos no Teu amor, no Teu cuidado providencial. Obrigado porque a ceia do Senhor, mais uma vez, nos lembra esse amor, mas não é apenas uma mera lembrança. De forma especial, o Senhor está entrando em comunhão com o seu povo,
através desse sinal, desse selo, a nossa fé, por elementos visíveis, está sendo reanimada nessa noite. Obrigado por isso. Obrigado pelo sermão audível, pelo sermão visível que nós vamos experimentar agora. Obrigado por isso. Somos gratos em nome de Jesus. Amém.